Boa noite, meus amigos aí no Facebook, você que me acompanha aí pelas redes sociais, tem me acompanhado minha página Psi Adilson, também pelo Instagram, Psi Adilson, também lá no Instagram, no meu canal no YouTube. Lembrando a vocês que estou com um projeto novo para o canal do YouTube. Você que não conhece o meu canal, entra aí no YouTube, pesquisa aí Adilson Gomes, você vai encontrar aí ministrações da Palavra de Deus, ajudas dentro do conceito cristão e religioso. Você vai encontrar também muitas coisas boas aí nas ministrações, e eu quero começar um projeto novo no canal aí do YouTube com o tema do projeto Terapia em Foco. Eu quero fazer esse projeto de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pela transmissão do canal do YouTube. Então eu preciso pelo menos de 1000 pessoas inscritas para que eu possa iniciar esse projeto Terapia em Foco, para falarmos sobre questões da vida, trazer algumas questões da existência, como enfrentar, como lidar com as questões da vida, com as questões psicológicas, emocionais. E eu conto aí com a tua ajuda. Divulgue aí o canal, pede para os seus amigos aí assinarem, acessarem lá, acionar o sininho para receber aí as novidades do canal. Então, por enquanto ainda não está ativo, porque eu não tenho ainda inscritos no canal 1000 pessoas. Então eu preciso de 1000 pessoas para poder colocar este projeto aí, Terapia em Foco. Esse é um projeto muito legal, muito abençoador, muito bom, e vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho programado aqui coisas excelentes aí para comentar no Terapia em Foco, no projeto Terapia em Foco. E como psicólogo, como profissional da área da saúde mental, da saúde psicológica, emocional, eu quero aqui expressar a minha indignação dentro dessa questão que nós estamos vivendo hoje. E antes de expressar essa minha indignação, eu como cidadão brasileiro, como autônomo, trabalho aqui no meu consultório, autônomo, lutando aí para ganhar o pão, trazer o pão de cada dia, eu quero dar aqui a minha contribuição consciente. Então eu me dirijo aqui nesta noite, por esta rede do Facebook, aos brasileiros honestos e conscientes, aquele que tem a consciência do que estamos vivendo dentro desse quadro brasileiro, desse quadro mundial, que é esta pandemia, que é este vírus Covid-19. E eu quero, antes de falar aqui do meu ponto de vista, a minha indignação, eu quero ler um texto da escritora. Eu quero ler com vocês, quero deixar aqui esse texto aqui para reflexão, antes da minha fala, antes daquilo que eu vou expressar aqui. Eu quero deixar esse texto da escritora da escritora Elisa Lucinda. Eu quero deixar esse texto aqui para início desta minha fala. O texto da Elisa Lucinda, o tema do texto é o seguinte: só de sacanagem. Se você já ouviu esse texto, se você não ouviu, entra aí na rede social aí e coloca o texto de Elisa Lucinda, só de sacanagem. Ele começa dessa seguinte forma: meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas
terá ela de passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro que reservamos para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar nos cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tantas coisas nojentas e torpes tenho tido que escutar, até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessa. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesto ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser bobo, desde Cabral, que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será este o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez, eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. Eu direi, não admito. Minha esperança é imortal. Eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Texto de Elisa Lucinda. E é dentro desse cenário, deste texto, que eu quero aqui expressar a minha indignação. É dentro deste cenário que eu quero falar um pouquinho a quem interessa as mortes no Brasil. A quem interessa as mortes no Brasil. É bem verdade que todos os dias o índice de morte está aumentando assustadoramente. Essa semana eu ouvi uma manchete no jornal dizendo que os médicos nos hospitais estão com medo de morrer, de serem contaminados pelo Covid, e muitos deles estão deixando de ir trabalhar por causa desta pandemia, por causa do Covid, estão com medo de morrer, com medo da morte. Aqui não estou
contrariando a classe médica do nosso Brasil, porque são pessoas que estão na frente, na linha de frente desta pandemia. Mas será que é só os médicos que têm medo da morte? Todo mundo, todo o brasileiro está com medo de morrer, tem medo da morte. Vai perguntar para os brasileiros honestos e conscientes, não aqueles inconscientes, sem consciências, com seus atos incompetentes, que vivem aí, né, nas farras, nas euforias, sem nenhuma consciência, classe rica, classe social rica, que estão aí gastando os seus dinheiros sem pensar na inconsequências dos seus atos. Eu me lembro que quando começou esta pandemia, o discurso era que a sociedade, a humanidade seria melhor. E não é isso que estamos vendo. Nós estamos vendo pessoas com as suas negligências, sem responsabilidades, sem consciências dos seus atos, só porque tem bens, repito, só porque tem bens, são pessoas ricas, estão aí gastando desenfreadamente. Também as grandes periferias do nosso país estão aí sem saber o que fazer, e a juventude louca, sem consequência, ou melhor, sem pensar nas consequências, porque também é um problema social do nosso país, também é um problema social da nossa nação. E a quem interessam essas mortes? Se perguntarmos para os coletores de lixo se eles não estão com medo de morrer, não só medo de morrer pelo Covid, medo de morrer, de se contaminar por uma doença, todos os dias. Será que os coletores de lixos no nosso Brasil não têm medo da morte? A polícia militar e todo o quadro de segurança, incluindo os seguranças patrimoniais, será que eles não estão com medo de morrer? Não tem medo da morte? Não só pelo Covid, mas pelo enfrentamento dessa criminalidade banalizada no nosso país? Será que eles não têm medo da morte? Todos os dias, quando saem da sua casa, para enfrentar esta sociedade criminal? Será que os bombeiros não têm medo da morte? Quando são acionados para atender as comunidades nesses alagamentos, principalmente no nosso estado de São Paulo, será que eles não têm medo da morte? Os motoristas de aplicativos no nosso país, incluindo os taxistas, que ficam 18 horas no volante, será que eles não têm medo da morte, de se contaminarem pelo Covid e serem sequestrados, serem mortos? Porque essa classe de motorista de aplicativos, que muitas das vezes carregam no seu bolso, após o seu término de expediente, 200, 300 reais, e são aí vítimas dessa sociedade violenta, criminal, será que eles não têm medo de morrer todos os dias quando pegam o seu veículo para sair às ruas das cidades? Será que os motoristas de transporte públicos não têm medo de morrer? Os enfermeiros
e toda a classe de funcionários dos hospitais, incluindo os higienistas, aqueles que fazem a limpeza, será que eles não têm medo de morrer? Da morte? E aqui eu poderia dizer muitos outros. O pai de família que sai pela manhã, aquele que ainda está empregado no nosso país, será que ele não tem medo da morte? De ser assaltado nas esquinas, de ser contaminado nessas conduções lotadas? Será que eles não têm medo da morte? A quem interessa as mortes do nosso país? A quem interessa as mortes do nosso país? Interessa a morte do nosso país, as mortes do nosso país, a classe política. Aos políticos interessa a morte. Aos políticos que desde quando eu nasci, em 1979, desde quando eu nasci, o problema da saúde pública no nosso país sempre foi um caos na saúde pública, nos hospitais. Sempre foi um caos na educação do nosso país. Sempre foi um caos. E entra políticos e sai políticos com promessas de melhoria dos hospitais, melhorias do posto de saúde, melhorias das UPAs. Entram e saem políticos dos seus mandatos e não fazem nada, e nunca fizeram nada. E hoje reclamam por essa pandemia ter vindo e os hospitais estarem superlotados. Mas é porque nunca fizeram nada pela saúde pública do nosso país. Nunca fizeram nada. Eu, como psicólogo, eu convido você, governador, prefeito, vereadores, deputados estaduais, eu convido vocês, deputados federais, senadores, ministros, Supremo, eu convido todos vocês, vão nos hospitais públicos, frequentam um CAPS de adulto, um CAPS infantil, um CAPS álcool e droga. Vão lá. Pânico, pessoas com problemas. E essas mortes interessam a vocês da classe pública da classe política do nosso país. Falam em ficar em casa. Na nossa história social do país, a história brasileira, dentro deste mundo capitalista, o brasileiro não foi e não é educado para ficar em casa. O brasileiro fica mais fora do que dentro de casa, trabalhando, fazendo os seus trabalhos, fazendo as suas coisas para trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa. E é por isso que esse caos social que nós estamos vivendo no nosso país, tanto da classe média quanto da classe pobre, das periferias, de não conseguirem ficar dentro das suas casas, porque na visão social do nosso país, não foram educados, não foram trabalhados comportamento para ficar em casa, sempre em luta, em busca da sua sobrevivência. A Organização Mundial diz que no país, no nosso Brasil, 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Sofre de depressão. Também a Organização Pan-Americana da Saúde, dia 10 de setembro de 2020, comentou que cresce o índice de suicídio dentro desta pandemia. E é bem verdade que falar em suicídio, eu tive uma triste notícia.
de uma pessoa que tirou a sua própria vida por causa desta pandemia, não por causa do coronavírus, do Covid, mas por causa da crise econômica. A classe média, ou melhor, a classe pobre que estava subindo, que estava galgando para a classe média, estão falidos. Estão falidos. A classe média agora está falida. E a classe pobre está miserável. Por causa dessa situação de escassez. Cadê os investimentos na área da saúde, da educação, os investimentos na área da economia da nossa nação, do nosso estado de São Paulo, da nossa cidade? Cadê os investimentos? Falar em ficar em casa, para quem está dentro do funcionalismo público, é fácil, porque todos os dias o seu salário está lá. Todos os dias, dia 1º está na tua conta o salário, para você que é funcionalismo público. Agora, como é que um pai de família que perdeu o seu emprego, que tinha as suas prestações de carro, lembrando que para se manter numa classe pobre no nosso país, eu preciso do mínimo ter alimento dentro da minha casa, conseguir pagar a conta de luz, porque senão a Enel vai lá e corta, conseguir pagar a conta de água, que hoje está por média, uma conta de luz para quem consegue estar dentro de uma economia, está por média de uns 160, 170 reais. Uma conta de água está por média de 60 a 80 reais. Se pagam hoje a classe pobre. Nem colocando aqui isso, artigos para sobrevivência. Colocando aqui botijão de gás, que está a 85 reais. E agora, com esta suspensão da educação, governador do estado de São Paulo, prefeito do estado de São Paulo, que prometeram que iriam investir na educação do nosso país, agora com as crianças tudo dentro de casa, tendo que assistir aulas online, que para um pai de família manter um custo de uma internet está em torno de 70 a 80 reais dentro da sua casa, para poder o seu filho assistir a aula. Como é que sobrevive? E aí me vem falar de cesta básica. O brasileiro, ele quer trabalho, ele quer trabalhar, trazer o sustento e poder ter dignidade, como o texto da Elisa Lucinda diz aqui, ter dignidade. Quer pagar as suas contas, porque foi isso que os nossos pais passou. De ser honesto, de pagar as suas contas. E aquele pai de família que tem o seu aluguel para pagar. Nada no país, ou melhor, no estado de São Paulo, numa periferia, no extremo da nossa cidade de São Paulo, um aluguel não está a menos de 700 reais. Como é que sobrevive uma família sem um emprego? Não estou dizendo aqui pela questão das mortes, estão morrendo pessoas, realmente está aí. Cadê os investimentos da área da saúde? Se proíbem os antibióticos, a cloroquina e os quinas que a gente escuta aí todos os dias falando nas redes sociais da proibição, que não há comprovação científica para esses medicamentos. Meu irmão, senhor, senhora, eu sou de uma família pobre, vim aqui do interior do nosso estado,
Ferraz de Vasconcelos, comia banana frita, ralei, estudei para tentar trazer uma melhoria para minha família, um conforto melhor para minha família. E na minha época, porque esta medicação não existe comprovação científica. Ô meus senhores, ô governador, ô povo da classe política do nosso país, quem de vocês mais antigos já não tomou guarapa de medicação, chá para sarar, e algum motivo, por alguma situação, esses chás que a gente tomava lá antigamente, aquelas guarapas que minha avó fazia com ervas, aquilo tem comprovação científica? E a gente tomava. Eu me lembro que eu tinha crises de bronquite, eu me lembro que eu tinha crises de bronquites, eu lembro que minha família, meus irmãos tinham crises de bronquite, iam para o hospital com tuberculose, outros já com pneumonia. E além de tomar as medicações receitadas pelos médicos, fazia aqueles chá, aquelas guarapa, com hortelã, com poejo, aqueles melados para nós tomarmos. E esses melados, essas ervas medicinais tinham comprovação científica. E muitos deles, sobreviveram e viveram. E por quê? Que esse envolto de situação, de proibição de uns medicamentos que estão aí, se não tem funcionalidade para o Covid, mas são tentativas de salvar vida. Tudo é válido para esta crise, tudo é válido para esta crise. E eu acho que é isso que nós precisamos dentro deste país. Ter essa sensibilidade. Não dá para se discutir o que é válido, não dá para se discutir. Precisa aplicar o conhecimento, a inteligência para salvar vidas. E agora, é para vocês, classe pública, ou melhor, classe política, aos governadores, cadê vocês, deputados estaduais, cadê vocês, vereadores, que chega ano de eleição, fica batendo na porta de cada um pedindo seus votos? Cadê vocês? Cadê o posicionamento? E o povo vai recorrer a quem? Ao Supremo? Que habeas corpus só serve para o culpado? Vai recorrer a quem? A nossa arma, repito, a nossa arma é a nossa voz. Então, expresse a tua indignação nas redes sociais, na internet, expresse a tua indignação. Não dá para aguentar mais um ano, não dá para aguentar, não dá para nós ficarmos o tempo inteiro no luto, que a psicologia trabalha o luto, existe um espaço que é saudável, que é bom de se conviver, mas aí tem que ser elaborado, tem que ser trabalhado. Então a ciência precisa ser trabalhada com esta pandemia que nós estamos vivendo, com a economia do nosso país, com a economia. Quantos estão aí desempregados? Você vai correr, você coloca aí o seu currículo numa rede social, você coloca o currículo aí nesses sites de vaga, fica o tempo inteiro e você não é chamado para uma entrevista. Para uma entrevista você não é chamado.
E as contas estão vindo. Viver de cesta básica não é isso que o povo quer. Porque cesta básica, comida, você pede para um, você pede para outro, você pede uma ajuda ali, para o vizinho. Ninguém, escute bem, ninguém te negará um prato de comida. Mas o homem, como disse o nosso Senhor, o nosso Mestre, não vive só de pão. Não vive só de pão. Precisa ter o básico para se manter e sustentar a sua família. E aí um pai de família, quando perde o seu emprego, ele se desespera, entra em parafuso, entra em depressão, não consegue dormir, não consegue fazer nada. Aonde vai correr em busca de emprego se as empresas são todas fechadas? Não recebe um currículo na porta, precisa ser online, e você joga um monte de currículos online e não tem resposta de nada. E não tem resposta de nada. Como é que um pai de família, como é que uma pessoa se mantém com uma consciência, com um pensamento firme diante da vida? E sem falar das instituições governamental e não governamental. Cadê os conselhos? Os conselhos. Cadê a ordem dos advogados? Cadê o Conselho Regional de Psicologia? Nosso governador do estado de São Paulo prometeu que a classe de psicólogos estariam atuando na educação. Cadê o programa Psicólogo na Educação? Para tratar desses professores que estão aí na rede pública, que já vem sofrendo há muitos e muitos anos. Cadê o programa? Cadê a internet, seu prefeito? Que daria para os alunos os chips para eles poderem assistir às suas aulas dentro das suas casas? Aonde está os seus projetos, os seus programas de governo? É para vocês que interessam essas mortes. Essas mortes são reputadas a vocês da classe política deste país. A vocês são dedicadas, porque vocês não fizeram nada, não fazem nada, e vem com esse discurso demagogo. Estamos trabalhando, estamos protegendo, estamos fazendo. Isso é discurso de políticos que não têm compromisso e não têm consciência de humanidade. Cadê os psicólogos dentro dos hospitais? Para pelo menos dar uma assistência a esta família que perdeu o seu ente querido, que está enlutada. Como é que um psicólogo sobrevive atendendo? E olha que muitos da minha classe de psicólogos estão aí atendendo de graça nas redes sociais para tentar amenizar o sofrimento desta população, do povo brasileiro. Cadê a nossa classe dentro dos hospitais, dentro desta pandemia? Tem muitos profissionais que estão aí desempregados, que fechou os seus consultórios a atender online. A resolução que o CRP postou lá para liberando o atendimento psicológico online. O brasileiro, numa crise econômica, ele não vai procurar um psicólogo para tentar amenizar o teu sofrimento. Ele vai para os antidepressivos. Ele vai para os remédios, para entupir a sua consciência de medicação, para não pensar em nada e viver aí debaixo de medicação. Atender online. Estou aqui no meu consultório. Se eu não aqui fazendo este desabafo da minha indignação,
porque não há um movimento para tentar humanizar o atendimento a essa população que hoje chora pelos seus entes queridos que morreram por causa da pandemia, por causa do câncer, por causa do suicídio, por não ter conseguido locar a sua vida para resolver as questões financeiras. Quando um filho chega e acorda de manhã e pede um pão, ou quando o pai de família olha e recebe num dia mais de 100 ligações de cobrança, mais de 100 ligações de cobrança. Você acha que o brasileiro que tem consciência honesto, ele quer ficar devedor? Jamais. Ele quer arcar com as suas responsabilidades e com seus compromissos. Ele quer poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Agora, estas mortes interessam a vocês, políticos, que não estão nem aí com o povo, não estão nem aí com a morte. Isso é sensacionalismo. Isto é sensacionalismo. E a mídia, a grande mídia, tomando proveito disso. É sensacionalismo. A classe pobre entrando na miséria, a classe média empobrecendo e ficando a riqueza na mão de minorias. E aí o governo vem e faz uma obrinha ali para deixar o povo na mão deles. Dá uma cesta básica, um auxílio. Não estou aqui jogando, menosprezando o auxílio, mas estou dizendo isso aí é para manipulação da população. E a população não quer auxílio. O brasileiro de bem, o brasileiro honesto, o brasileiro que tem consciência, ele não quer auxílio. Ele quer poder trabalhar, estudar, dar bom estudo para os seus filhos. Aquele pai de família que estava pagando uma faculdade para o teu filho, como é que paga agora, desempregado? Seu filho não podendo estudar porque não tem condições de pagar uma mensalidade numa faculdade. Acorda, povo brasileiro. Precisamos dar a nossa voz, sairmos dessa omissão. E eu não estou aqui defendendo direita e esquerda, porque todos os políticos são imputados a essas mortes que o nosso país está enfrentando desde quando começou esta pandemia. E não só desde quando, ou melhor, reformulando o meu pensamento, não só quando começou esta pandemia, mas todas as mortes de negligências, por imputação de negligência na área da saúde, são responsabilidades públicas, políticas do nosso país. Políticas do nosso país. E eu deixo aqui esta minha indignação, baseado no texto de Lucinda, de Elisa Lucinda. Repito, a minha esperança é imortal. E a minha esperança é que, se não venhamos nos unir, povo brasileiro, e dar a nossa voz, não se vender por fábulas, por conversinhas políticas, desses homens que não têm escrúpulos, que só pensam nas suas riquezas. Foi discutido uns tempos atrás aí, de reduzir os salários desse funcionalismo público que está recebendo o seu salário e está ficando dentro de casa. Agora eles votam nisso? Os patrões que ainda estão mantendo os seus funcionários trabalhando, estão reduzindo o salário dos seus funcionários para manter o emprego deste pai de família, dessa mãe de família. E o que os políticos fizeram desta nação? Nada. Votaram aí, nosso prefeito
votou aí para 2022, todos eles receberam aumento. Dentro de uma pandemia que nós estamos vivendo, 2022 todos eles receber aumento. Por que isso não cortou pela metade o salário deles para atender uma população, uma demanda desse funcionalismo público que só pensam, principalmente dessa classe política, que só pensa nos seus interesses? Se discute de A e B, mas são todos irresponsáveis, que não têm responsabilidade nenhuma com o povo brasileiro, que é pelo seu voto de confiança ainda coloca eles lá. E esta é a minha indignação. Eu ponto aqui a minha indignação. O salário deles não se mexe. 30, 40, 15 mil, 20 mil reais, 100 mil reais, não se mexe. Não tira nem sequer 1%. Mas o do povo, daqueles que ainda se restam, que ainda estão trabalhando para os empresários manter o emprego desta população, se reduz os salários. Isso é uma vergonha. Isso é um descaso público. Isso é um descaso. E fica aqui a minha indignação. Você compartilhe esse vídeo. Faça com que esse vídeo vá, com essa transmissão vá e alcance o povo brasileiro. E não deixe de assinar o meu canal. Quero começar em breve, se assim você me permitir. Quero começar em breve esse projeto Terapia em Foco, para poder trazer um pouquinho de humanização, de atender um pouquinho essa classe sofredora que se chama povo brasileiro. Deus te abençoe. Uma boa noite. Que seja a tua voz a arma para você lutar. Expresse a tua indignação. Expresse a tua voz. Solte o teu choro. Não adianta ficar chorando nos cantos. Expresse isso. Fale disso. Fale do teu sofrimento. Fale das tuas indignações. Porque pelo menos você vai ter um pouquinho de refrigério na tua alma. Beijo no coração e uma boa noite. Espero ter contribuído aqui um pouquinho com essa sociedade. Tchau, tchau.